gente, boa noite. Estamos começando mais um podcast, Eu e Minha Boca. E para mim é uma satisfação muito grande, porque fiquei um tempinho fora, né? E estava morrendo de saudade de todos. E, nossa, é muito... Ai, gente, eu tô super feliz de estar aqui novamente. E quero agradecer a GVS Sport, o nosso patrocinador, né? E de peças de motopeças, e também a Carol Rossi, que é uma estética que tem lá em Atibaia, uma clínica maravilhosa. E não posso esquecer da nossa parceria com a Clumier, que um beijo aí para as meninas, para todo mundo, né? Eu já estava aqui com saudade de todas vocês. E hoje eu estou aqui com a Bruna, especializada em menopausa, gente. E olha, é uma grande satisfação estar recebendo você aqui, né? É um assunto aí que eu acho que é falado muito pouco. E eu espero que você consiga tirar todas as nossas dúvidas. Com certeza, eu que agradeço aí. Queira se apresentar. Ah, eu sempre esqueço. Vou voltar um pouquinho, Bruna. Vou falar com as pessoas que têm problema visual, tá? Me apresentar. Hoje eu tô com uma blusa cor de laranja. Tô com uma calça jeans. Hoje o meu cabelo está com escova, tá, gente? Tá liso. E tenho a cor assim, sou morena clara. Uma boa noite para vocês também. Olá, boa noite. Queria agradecer o convite. Silvia, é muito bom estar aqui. Vamos falar, sim, sobre menopausa e tudo que envolve esse mundo aí. E queria me apresentar também, eu sou a Bruna Oneda, acho que eu sou da sua cor, morena, tô bronzeada, mas sou morena, clara, tenho olhos azuis, hoje eu tô vestindo calça jeans, uma blusa rosa e adoro unhas coloridas, tô de unha rosa também, tô vendo só unha azul aí, então, essa sou eu. E como você falou, eu sou especialista em menopausa, educadora física, mas eu fiz meu mestrado e doutorado nessa área de climatério e menopausa. E por que você escolheu essa especificação? Na verdade, a menopausa me escolheu. Quando eu terminei a faculdade, eu sempre gostei de trabalhar com a saúde. Eu nunca pensei em trabalhar em academia com estética. Então, o primeiro curso que eu fiz de especialização foi de envelhecimento e doenças. Então, aprendi um pouquinho aí sobre as doenças do envelhecimento e também outras doenças como hipertensão, cardiopatias, diabetes. Sempre gostei dessa área. E aí, quando eu procurei meus professores lá na universidade, falando que eu queria fazer mestrado, doutorado, estava começando um projeto com menopausa, e porque era um assunto que estava naquela época também, os primeiros estudos estavam saindo sobre hormônios, menopausa, e aí me chamaram, falaram, Bruno, se você quiser ser estagiária do projeto, a gente deixa. Então, eu virei estagiária do projeto. E aí, depois, fui ganhando espaço e tive a oportunidade de fazer tanto o meu mestrado quanto o doutorado, porque realmente foi um projeto bem grande. Então, deu para eu fazer todos os meus estudos aí nesta área. Então, eu falo que a menopausa me encontrou, porque eu era super nova, tinha acabado de sair da faculdade. Então, era um mundo muito distante de mim. E comecei a perceber que realmente as mulheres sofrem muito com isso. Sofre. E aí, quanto que o exercício, quanto que o estilo de vida saudável pode ajudar as mulheres. Então, eu resolvi cada vez mais me aprofundar nessa área. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que muitas mulheres têm dúvida sobre hormônio. Muitas têm dúvida, eu aplico, não aplico, coloco, não coloco. Se realmente se dá câncer, se não dá câncer. Né? A maioria das pessoas tem muito medo e tem médico que fala que não tem nada a ver, tem outros médicos que não gostam de aplicar e assim vai indo. Isso, então, na verdade, para a gente entender o contexto do hormônio, a gente tem que entender a menopausa, né? Então, o que acontece na menopausa é realmente uma diminuição muito grande dos hormônios, principalmente os hormônios sexuais femininos que favorecem, que deixam a mulher ser fértil. Então, eu tenho uma diminuição bem grande, principalmente do estrogênio. E aí, a mulher começa a ter muitos sinais e sintomas que são característicos. Então, a mulher começa a diminuir muito a qualidade de vida. Calorão, a secura, tanto do cabelo, quanto da unha, quanto da pele, a secura vaginal.
Então, muitas vezes vem osteoporose. Então, este hormônio muito presente diminui abruptamente e aí a mulher começa a procurar ajuda. Uma das formas de tratamento seria o uso da reposição hormonal. Mas o que se sabe é que o hormônio vindo de fora, ele nunca é igual ao hormônio que a gente produz. Então, essa é a primeira coisa. Então, precisa ajustar este hormônio para cada mulher e para cada sintoma também. Então, tem mulheres que têm mais calorão, usam uma dose. Tem mulheres que sofrem mais de insônia, elas podem usar outros hormônios. A mulher com a osteoporose, osteopenia e mesmo perda de massa muscular pode usar o estrogênio associado a outro hormônio. Então, na verdade, o que se sabe hoje é que existem indicações específicas para cada mulher. Então, antigamente, acreditava-se que o hormônio realmente aumentava o risco de câncer e de outros problemas, como problemas cardiovasculares, trombose, a própria embolia pulmonar. Mas por que existiu esse mito? Porque os estudos mais antigos, não tinha muito critério para incluir essas mulheres. Então, podia ser uma mulher com 45, assim como uma mulher com 60, uma mulher que já tinha doença prévia, uma mulher que tinha histórico de câncer. Então, o que se observou? Que para cada mulher existe uma indicação ou não. Mas aquela mulher que o médico olhou todos os fatores de risco e indicou, é porque, de fato, tem segurança para prescrever. Então, quando foi afunilando os estudos, quando foi aprofundando os estudos, viu que o hormônio ele é mais mocinho do que vilão. Então, ele realmente ajuda mais do que promove câncer, promove outras doenças. Mas cada mulher precisa discutir os seus riscos com o próprio médico. Então, eu falo muito isso, porque eu estou muito presente no Instagram. Então, assim, não é numa live que a mulher decide se ela vai usar ou não o hormônio. Mas hoje se sabe que ele tem muito mais benefícios do que riscos se ele é feito, né? A administração é feita da maneira correta e no intervalo de tempo correto. Então, existe um período aí de mais ou menos 5 anos, que é o máximo de tempo para a mulher começar a usar. Então, quanto mais perto da menopausa, quanto menor a dose, menos riscos vamos dizer assim, os hormônios têm. Na realidade, tem que ter uma consciência de como usar e um médico para acompanhar. Exatamente. Eu acho que, assim, o conhecimento, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é o seu trabalho, que é lindo. Levar conhecimento para aquela mulher, ela também saber interpretar o que o médico falou para ela. Então, Bruna, eu vou falar da minha pessoa, porque não tem como eu falar de outra, porque eu estou vivendo isso, né? E eu vejo que também existe um preconceito, existe como que eu posso falar? Uma vergonha, eu não sei se eu posso usar essa palavra, até mesmo das mulheres falar que está passando por essa dificuldade, por essa transição, né? E acaba tendo vergonha e acaba se escondendo, né? Porque eu acho que fala muito pouco sobre a menopausa, tá? Na minha opinião. Fala pouco das causas, né? O quanto isso prejudica realmente uma mulher, porque a gente, mulher, quando entra na menopausa, parece que a gente perdeu a vontade de viver, né? Perdeu aquela chama. Né? Eu falo que eu entrei na menopausa, parecia que eu não era mais mulher, assim, né? Parece que eu perdi, assim, a vontade de viver, perdi aquela força, aquela coragem, sabe? E isso é muito ruim para qualquer mulher. E a gente perde mesmo a libido, né? Eu mesmo perdi muita, assim, a vontade mesmo de fazer as coisas, né? De tudo. Eu pensava que eu estava com depressão, na realidade. Que é muito parecido. É exatamente isso. E assim, eu, com a minha experiência, assim, que eu tô passando, se você também não tiver uma boa conversa com seu marido, se seu marido não for um amigo, se você não tem uma confiança de chegar no seu marido para falar o que está acontecendo com você, eu acho que as coisas ficam mais difíceis ainda.
E eu sou muito de conversar, então é assim, não tô bem, tá acontecendo alguma coisa, eu preciso de ajuda, sabe? Eu não sou assim, então eu sou muito de ficar, sabe? E a gente precisa se reinventar. Exatamente, né? E você falou várias coisas muito importantes. Primeiro, começando com o preconceito que existe, principalmente aqui no Ocidente. Por quê? Porque a menopausa ela é relacionada ao envelhecimento. Então, a gente associa a menopausa ao envelhecimento. No Oriente, por exemplo, a mulher mais velha, as japonesas, as chinesas, o envelhecimento é associado à sabedoria. Então, se respeita a idosa, se para ouvir uma idosa, porque o envelhecimento é sabedoria, então tem esse respeito. Aqui onde a gente vive, não. Então, o envelhecimento é relacionado como falta de produção, é relacionado como mesmo perda cognitiva. A gente acha, a pessoa então que está velha, ela não consegue raciocinar como um jovem. E no Brasil, especificamente, a gente tem muito esse estereótipo do corpo, da estética. Então, quando a gente envelhece, é como se a gente perdesse a nossa feminilidade mesmo. Então, assim, agora eu tô mais velha, então eu não sou mais aquela sexy, atraente, que tem muito na cultura brasileira e a gente sabe. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a primeira questão, você falou e é perfeito, é a própria mulher vencer essa barreira. Não, a menopausa, ela é só uma fase da sua vida, é um período de transição de uma época que você podia ter filho para uma época que você não pode ter filho. Agora, se afundar, aí é uma opção da mulher. Então, a gente começa com conhecimento, que eu acho que é a primeira coisa, eu sempre falo isso, porque a partir do momento que você soube que você estava na menopausa, que não era uma depressão, aí você fala assim, opa, é diferente, eu não estou doente. Eu estou só atravessando uma fase diferente da minha vida. Então, isso é importante. O conhecimento e a própria mulher vencer essa barreira. Fala, não, eu posso estar com um corpo mais estranho, a minha cabeça ela pode até estar estranha, mas eu tenho uma produção, eu posso estar na melhor fase da minha vida. Porque a cognição e a maturidade da mulher depois dos 45 é fantástica. Só que a mulher, muitas vezes, aí ela se afunda. E o que você falou, assim, existem sintomas, de fato, da diminuição do hormônio, que são os calores, a diminuição da libido, ansiedade e depressão. A mulher, ela fica mais melancólica, que nem quando ela estava na gravidez, ela chorava, qualquer coisa chora. E na menopausa, a mesma coisa, fica muito aflorado os sentimentos. Tem dia que a gente acorda, hoje mesmo foi um dia que eu acordei e falei, meu Deus do céu, que dia que foi difícil para me levantar da cama. E eu comecei a fazer exercício físico, eu parei por 6 meses por causa disso, porque eu estava totalmente desanimada. Acabei engordando, né, que foi uma coisa que aconteceu com a chegada da menopausa. E isso também me deixou muito triste, porque, querendo ou não, eu não consigo me ver assim mais gordinha, né? Fora do peso que eu tenho, meu peso habitual. Isso me deixou tristinha. Já começa por aí. E quando eu, tipo assim, falei, puxa, agora tô na menopausa, o que vai ser? Né? O que eu vou fazer? E eu acho que ontem eu estava conversando com uma amiga no aniversário e ela falou, Silvia, eu tô com 48 anos, tô me sentindo a pior mulher. E eu falei, mas você tá linda. Ela falou assim, não, eu tô acima do peso, eu tô desanimada, eu tô triste. Uma gota d'água já é o suficiente para eu chorar. E ela falou assim, eu não vejo ninguém falar sobre isso. Será que eu tô com algum problema? Eu falei assim, não, eu acho que você tá entrando aí na menopausa. Eu não sou médica, mas pelo que você tá me falando... Exatamente. Então, esses sintomas, eles são muito característicos e muitas mulheres parece que não habita o corpo. Falam assim, não, tem alguma coisa estranha, parece que não sou mais eu. Mas é só uma questão de organizar tudo isso. E aí, por exemplo, você falou, eu fiquei 6 meses sem fazer exercício porque realmente eu não tinha forças. Não tinha disposição. E por isso que o conhecimento é importante. Porque aí, quando a mulher entende que
quando ela muda o estilo de vida, quando ela começa a se cuidar, mesmo sem força, se ela fizer qualquer atividade física, se ela melhorar a alimentação, ela consegue sair dessa bola aí, eu não falo que é bola de neve, bola de fogo, aí tudo começa a melhorar. Mas é como assim, eu tô com preguiça hoje de fazer minha escova no cabelo. Mas eu sei que eu tenho que fazer aquela escova, eu tenho que escovar meu dente, eu sei que eu tenho que comer determinado alimento. Então, quando ela sabe que ela tem que se policiar e fazer, ela muitas vezes consegue vencer essa barreira. E só para a gente não esquecer também, é o que você falou da questão dos parceiros, né? É muito importante compartilhar isso com os parceiros, parceiras. Por quê? Porque é você que está sentindo. E aí você transfere para o outro uma responsabilidade que ele nem sabe. Então você fica, eu não tô afim de fazer nada, não quero transar, tô me sentindo uma gorda. Ele vai procurar outra. Ou ela. E aí, quando você compartilha isso, os dois aprendem juntos. E os dois driblam juntos a menopausa. Então, isso é muito importante. Essa conversa, procurar ajuda. E hoje, assim, quando eu comecei no Instagram, eu era uma das primeiras que falava disso. Hoje tem muita gente falando. Precisa procurar no Instagram, nas redes sociais, tem muita coisa, no YouTube. Hoje já se explica muito, mas tem que ter esse conhecimento. Então, eu não sei se é porque hoje você estava vindo aqui, eu abri o Instagram, apareceu milhares falando. Eu falei, nossa, como o universo né? Eu falei assim, se a gente fala que vai comprar um carro, um modelo de um carro, aparece todo um monte do mesmo modelo, né? Eu falei, a Bruna vai lá no podcast falar de menopausa, apareceu um monte também no Instagram. Eu falei, nossa! Exatamente. É o algoritmo, né, do Instagram. Mas, assim, existem muita gente... Hoje tem muita informação, mas tem muita informação boa de muitas médicas que estão hoje na internet. Tem os fisioterapeutas. Hoje tem uma preocupação bem grande mesmo. E o primeiro passo é isso, essa informação, esse conhecimento, entender o processo, perceber, assim, não, minha principal queixa é o calor. Ok, qual é o problema do calor? Eu tenho calor de dia, mas o calor me acorda à noite. Então, você não está dormindo bem à noite. O que aconteceu comigo. Se você não dorme bem, não tem como você produzir no outro dia. Se você não dorme bem, a sua memória não vai estar boa no outro dia. Isso, e tem o esquecimento. Às vezes eu paro assim, eu preciso pensar no que eu vou falar e às vezes eu preciso voltar, sabe? Tipo assim, voltar ao HD para ver o que eu ia falar. Que nem, agora eu ia falar com você assim, falei assim, Bruna, que nem hoje eu não queria fazer academia. Mas aí por uma pequena coisa que aconteceu ali, eu já esqueci, sabe, assim? Isso chama-se névoa mental. Então, tem duas coisas que acontecem. Na verdade, a diminuição da memória, mas o que se sabe é que a memória diminui principalmente naquelas mulheres que não estão dormindo bem. Então, tem que cuidar lá do sono. Cuidar do sono. É o calor que te acorda? Então, vai lá e cuida do calor, para o calor não te acordar e para você render no outro dia. E a outra coisa é a névoa mental, que de fato, por quê? O estrogênio é um hormônio e ele está presente ninguém nem sabia disso, mas ele está presente em todo o nosso corpo. Em todo o nosso corpo a gente tem receptores de estrogênio. E aí, quando falta o estrogênio, esse receptor ele fica meio bobo. Falho. Ele fica falho, ele fala assim, por que não está chegando o meu nutriente aqui? Por que não está chegando o estrogênio? Então, tem essa névoa mental, essa dificuldade de concentração, essa dificuldade de lembrar palavras, de lembrar coisas assim que a gente acabou de fazer, ter essa memória recente. Mas, assim, tudo isso é transitório, né? Você consegue melhorar isso, claro, com a reposição hormonal. Aí eu tô tomando estrogênio. Isso, ou com ações do seu dia a dia. Então, assim, se você já sabe que é uma coisa que vai te chatear, esquecer algo, então anota mais, presta mais atenção. O foco é muito importante. Então, às vezes, o que acontece? Você estava aqui fazendo uma pergunta, já pensando na próxima pergunta. Então, assim, uma estratégia é manter o foco. Uma estratégia é, de fato, melhorar estilo de vida. Então, sono primordial, tem que conseguir dormir bem. Depois, atividade física diária.
porque isso oxigena todas as células, leva outros nutrientes que não o estrogênio, mas leva nutrientes para todas as células. E a alimentação. A gente pode falar disso um pouco, porque a mulher, nessa fase, ela tem uma tendência a ficar mais inflamada. E o processo inflamatório piora todos os sintomas. Então, quando eu melhoro minha alimentação e eu consigo desinflamar, e aí por que eu tô falando de melhorar a alimentação? Porque você pode falar assim, mas e aí, não tem um suplemento? Não tem um remédio? Tem anti-inflamatório, mas quem que vai ficar tomando anti-inflamatório para sempre? Então, quando você melhora, meio que você purifica o seu corpo e você consegue ir aliviando todos esses sintomas. Isso é verdade, porque eu estava num processo assim, porque eu tomava cerveja, eu tomava vinho. Então, antes de eu procurar esse médico, aí eu fui passar numa nutricionista. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar cerveja. Hoje eu não consigo tomar cerveja. Vinho, antes eu tomava vinho. Hoje eu consigo, se eu tomar uma taça é muito, porque para mim, um pouquinho, para mim já é o suficiente. Eu já falo assim, Osmar, não quero, sabe? Eu falo pro meu marido, não quero mais. Então, e aí o que aconteceu? E eu tava inchada. Automaticamente, com poucas mudanças, eu já comecei a desinchar. Sabe? E não é fácil, porque a gente sabe que é uma luta constante, é uma luta diária, né? Porque o bom hábito, assim, o mau hábito a gente consegue facinho, né? Porque é tudo bom, mas você tirar um mau hábito e colocar um bom hábito ali é muito difícil. Mas aí, hoje, que nem hoje, eu fui pra academia, não tava afim. Hoje eu acordei meia de saco cheio, sabe? E olhei assim pro espelho, falei assim, Senhor, e agora? Olhei de novo, falei assim, não, eu preciso ir, porque é pra mim. E não é questão só do corpo. Agora, no meu caso, é questão da saúde. Porque hoje as mulheres vivem 80, 90, 100 anos. Aí eu fiquei me perguntando, como que eu quero chegar nessa idade? Será que eu vou chegar nessa idade precisando do outro me ajudar? Ou será que eu vou conseguir passar por tudo isso, mas passar bem? Exatamente. Então, é isso que eu tô focando. Eu falei assim, eu tenho que focar realmente no meu amor próprio. Exatamente. E assim, como você falou, é uma luta diária mesmo, porque nem sempre você vai acordar super motivada para ir para academia. Todas as mudanças no corpo geram pensamentos e mesmo sensações que nos fazem buscar alimentos mais calóricos, alimentos que são mais gostosinhos, assim, que preencham espaços. Então, a mulher, ela tem uma tendência mesmo a comer mais carboidratos, doce, tudo aquilo que conforta, porque ela já fala assim, eu já tô ferrada aqui, já tô nessa vida, eu quero mais comer. Então, assim, por isso que a luta do bom hábito é diária mesmo. Mas precisa ter esse start, assim, esse estalo. Nossa, eu nem imaginava que isso podia acontecer comigo. Eu nem imaginava que a menopausa era isso. E aí, por isso que todo dia precisa lutar aí contra as dificuldades e buscar fazer atividade contra física. A nossa própria mente, né? Exatamente. Aqui. Aí a gente tem que lutar com a nossa própria mente. Exatamente isso. E aí eu vejo que você, Bruna, tem um programa, como que eu posso falar? Assim, para ajudar essas mulheres. Isso. E como que funciona isso? Então, quando eu comecei, eu já era personal trainer, eu sempre atendi no interior de São Paulo. E eu tinha uma característica, atendia alguns homens, mas eu percebia que as mulheres me procuravam muito, muitas mulheres nessa fase e tal. E aí eu percebi que estando fisicamente ali para atender essas mulheres, eu ia ficar num número muito limitado de mulheres. E aí, então, eu comecei com o Instagram já há alguns anos, há quase 5 anos, eu tenho o Instagram, que é o Menopausa Fit, e a ideia era levar informações para o maior número de mulheres sobre climatério, menopausa, exercício, vida saudável. E aí, eu comecei a pensar, se eu posso ajudar, hoje, se 200 mulheres assistem minha live,
200 mulheres podem fazer o meu programa de exercícios. E aí eu criei um programa de exercícios, então, sabendo da dificuldade dessa mulher de ir à academia. Então, ela faz em casa, ela não precisa nem comprar equipamentos, ela faz com o cabo de vassoura, com a garrafinha de água, com a cadeira que ela tem na casa dela. E aí é um programa de 20 a 30 minutos diários na casa. E a diferença, assim, né, que eu vejo de outras aulas online é que a gente tem um grupo de mulheres. Então, eu acompanho todas essas mulheres. Hoje, até contei, estava aqui em São Paulo, fui tomar café com algumas alunas virtuais. Mas a gente tem um grupo, a gente tem a gente conversa no Telegram, eu estou lá, não é outra pessoa. Eu respondo as dúvidas delas, eu ajudo elas a organizarem o programa, porque hoje numa plataforma online você põe lá milhares de aulas, mas eu ajudo a organizar. Então você, Silvia, eu tenho dificuldade, dor no joelho, dor nas costas, minha maior dificuldade é com os exercícios com peso, eu não consigo sair para fazer uma caminhada, e aí eu organizo essas atividades para que você possa fazer na sua casa. Então essa é a ideia do programa Menopausa Fit. Ai, que legal! E essas mulheres que faz assim, fala para você dos resultados? Sempre, sempre. Então, exatamente por isso que a gente mantém o grupo, porque a gente percebe que quando que eu percebi isso? Quando eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, a gente estava num super hospital, que era o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e a gente dividiu em 4 grupos mulheres. Mulheres que usavam ou não hormônios, isso eram 2 grupos, faziam ou não exercício. Isso virou 4 grupos. E aí, o que a gente percebeu? Que em alguns aspectos, independente da terapia, fazer ou não exercício, usar ou não hormônio, elas melhoravam. Mas por quê? Porque elas estavam sendo acolhidas, elas tinham um grupo de pacientes, elas se encontravam muitas vezes, tinham médicos cuidando delas. E aí eu falei, gente, não dá para eu fazer um programa sem o grupo. O calor, né? Porque a gente sabe que a nossa vida social hoje é um aspecto de qualidade de vida. E aí, por isso que eu tenho os grupos. Então, a gente sempre posta, elas sempre colocam lá os resultados. Tem uma aluna ontem que deixou um depoimento lindo, que ela nem mora no Brasil, ela mora nos Estados Unidos, e ela fez o programa por 4 meses, porque ela sabia que ela ia precisar tirar o útero. Aí ela me mandou, Bruno, estou oficialmente na menopausa, né? Tirou o útero e o ovário. Fiz minha esterectomia total, estou oficialmente na menopausa, mas se não fosse o programa, eu estava ferrada, deitada numa cama, porque eu não posso fazer força na barriga. E hoje, por sorte, eu tenho meus braços, eu tenho minhas pernas, eu tenho força para aguentar o rojão da cirurgia. Então, a gente fica sabendo de sempre dos resultados. E uma coisa que é legal falar, assim, que não só os resultados estéticos, mas os resultados de saúde também. E tem um link muito grande que a gente estava conversando aqui no começo, tá, gente? Mas você falou que emagreceu. Foi. Existe uma relação muito grande da perda de peso, perda principalmente da gordura abdominal e a diminuição dos sintomas da menopausa. Então, muitas vezes eu falo da barriga, mas porque eu sei que todo mundo quer diminuir a barriga. Mas eu sei que eu consigo também trazer aquela mulher que vem pela saúde, porque a barriga grande não é sinal de saúde. Então, a gente traz esses resultados não só estéticos, mas também os de saúde. É o que eu estava falando para você, porque chega uma época na nossa vida que a saúde acaba sendo o primeiro lugar. O primeiro lugar. Porque o que acontece? A sociedade, na realidade, ela colocou um padrão de mulher. Né? A mulher tem que ser cabelo liso, tem que ser magra, né? Vamos dizer assim, tem que ser uma mulher gostosa, né? Eu não sou artista. Não vivo disso. Né? Então, eu sou uma pessoa normal. Mas eu preciso me cuidar, sim. Né? Mas eu não ganho dinheiro com o meu corpo, com a minha imagem.
né? Mas eu acho que a gente não pode se comparar ao outro, porque cada um vem de vem de uma genética, cada um tem a sua beleza, né? Então, eu acho que o erro da gente também é ficar se comparando com a outra mulher. Porque a gente é única, a gente não tem, né? Cada uma é única. Então, eu acho que isso também atrapalha muito. E quando a gente entra na menopausa, parece que vem tudo. Eu envelheci, eu engordei, né? Eu não sirvo, não sou mais, não consigo ser uma boa mulher, né? Daqui a pouco eu e meu marido estamos virando irmão. Quer dizer, tudo. E é muito engraçado que nós, mulheres, a gente coloca um monte de pergunta na nossa cabeça. Uhum. Não é verdade? E em vez de melhorar, de diminuir, só vai aumentando. E eu acho que a menopausa me trouxe exatamente isso. Um monte de pergunta, né? E graças a Deus, foi o que eu te falei, eu conversei muito com meu esposo, tive, assim, uma ajuda muito grande, fui procurar um profissional também. Hoje estou com você aqui, até porque eu acho que a gente, mulher, tem um monte de dúvida, não tem como, né? Mas é complicado para nós. Exatamente, mas eu acho que você começou a sua fala dizendo, né, que não é a estética que é prioridade, e é o que a gente estava falando da maturidade. Então, chega um momento que a mulher percebe isso mesmo. Ela fala assim, mas eu quero estar bem comigo. Eu quero cuidar da minha saúde. E a mulher, ela tem essa característica que é de cuidar do outro a vida inteira. Eu não sou mãe, nunca tive filhos, mas eu cuido de 300 alunas. Porque eu me sinto cuidadora, eu tenho esse perfil cuidadora. Então, a gente cuida do outro a vida inteira. E na menopausa, o corpo grita. Você fala, não é possível, tem alguma coisa estranha comigo, eu preciso dar um jeito nisso. E aí é o momento que ela cai na real, e a mulher que administra melhor é exatamente essa mulher, que para de se comparar com as musas de 25 anos do Instagram. Que para de se comparar com aquela amiga que está na mesma idade, mas já fez trocentas plásticas, procedimentos estéticos. E aí trazer para a sua realidade. O que a Silvia dá conta de fazer? Quantas vezes por semana eu vou ficar feliz indo para academia, sem ser uma violência para mim? Hoje eu quero me permitir dormir, domingo, sei lá, segunda. Então, como vai ser a menopausa da Silvia? E isso envolve muito autoconhecimento, né? Porque você tem que se conhecer, entender o que é importante para você. Eu tive uma barriga grande a vida inteira, nunca liguei para isso. Por que eu vou fazer disso agora um drama? Porque eu tô na menopausa e a barriga vai aumentar mesmo. Sabe? Meu bumbum murchou, minha perna murchou. O quanto que isso... Lei da gravidade. O quanto que isso representa, de fato, para cada uma. E isso tem muito a ver com o autoconhecimento. Então, usar, né, a maturidade da mulher 45, 50 mais, usar a maturidade a seu favor, ao invés de ficar só reclamando. Tem uma nuvem negra em cima da minha cabeça que é a menopausa. Não, calma. Não é uma tempestade. Como que eu vou administrar isso? Como que eu vou administrar aquilo? Uma coisa muito importante falar, nem todas as mulheres, de fato, podem o hormônio. Então, vai ter aquela mulher que vai estar super animada para tomar o hormônio. Chega lá, o médico, balde de água fria. Não dá, você não pode. Você já teve um câncer ou você tem alguma doença que não pode o hormônio. E aí, como que a gente pode driblar? Milhares de mulheres não usam hormônios. Milhares de mulheres sobrevivem, né? Então, assim, é uma fase. E é exatamente o que você falou. Como eu vou chegar nos 90? Exatamente. Como eu vou chegar nos meus 100 anos? Se eu me acabar na menopausa, eu me afundar na menopausa, deixar embora todo o osso, todo o músculo, toda a minha vitalidade na menopausa, não é nos 70 que vai recuperar. Não é mesmo. Então, tem que aproveitar quanto mais perto aí dela, quanto mais perto dos sintomas, para se cuidar. E vou falar uma coisa, e as dores, né? Porque é muito engraçado, que você falou sobre dores. Eu não sentia dores. E uma coisa que eu comecei a sentir muito foi dor nas pernas. Então, o que aconteceu? Eu ia para academia, eu não queria fazer perna, porque eu sentia uma dor que parecia que doía o osso. Uhum. E eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Né? E aí eu fui ver que eu estava sem vitamina D.
Eu tava sem vitaminas B12, se eu não me engano. Quer dizer, eu tava sem cálcio. Então, aí o exame mostrou pra mim que eu tava sem nada. Como que eu não vou sentir dor? Exatamente. Entendeu? E lógico, quando a gente sente dor, a primeira coisa que a gente quer é não fazer. É. Porque tá doendo. Ficar no sofá e comendo um docinho ainda. É. Aí, o que a médica falou pra mim? Não, Silvia, você vai pra academia e vai começar a fazer sem peso. Aí, até você conseguir colocar suas vitaminas em ordem, seu corpo normal, tudo normal, pra você conseguir fazer com peso. Mas você vai ter que ir pra academia. É. E ela ainda falou assim, não é questão agora de beleza, não. É questão de necessidade. Aí, um dia, eu acordei que falei, hoje eu vou. E fui. Que ótimo. E são decisões que a gente tem que tomar na vida. Sem dúvida. E assim, até se você me permite explicar essa questão da dor, né? Se eu estiver falando... Lógico que eu quero sim, porque não é só... É todo mundo, eu acho que passa por isso, sente dor, sente enxaqueca, sente insônia. Minha boca, se minha boca tiver muito... Mas é por isso aqui é bom que você pode falar, porque é exatamente isso. Bom, a minha, se estiver muito grande, vocês falam. Mas assim... a questão das dores, ela está relacionada à própria diminuição do estrogênio. Então, o hormônio, o que ele faz? Uma das funções do estrogênio é vasodilatação. Então, quando o meu vaso dilata, passa mais sangue, passa mais água, chega mais lubrificantes nas nossas juntas mesmo. Então, o estrogênio diminuído, a gente perde essa capacidade de levar sangue a todos os lugares. Por isso o ressecamento, né? A menopausa, eu brinco que é a estação outono do ano, porque fica tudo ressecado. As nossas juntas, articulações, os nossos músculos, tudo recebe menos sangue. O problema de receber menos sangue é que a lubrificação é menor, então a gente começa a se sentir mais crocante, a gente começa a perceber que em movimentos que a gente não tinha dores, a gente começa a ter dor. Então, assim, fiz uma caminhada um pouco a mais, assim, com meus netos, ou fui na feira e andei um pouco a mais, ou, putz, o elevador do meu prédio quebrou, tive que subir 2 lances de escada, já no outro dia estava acabada de dor. Então, a questão da lubrificação. E a outra coisa é o que a gente estava falando da inflamação. Então, a menopausa, por si só, gera esse estado inflamatório e aí a mulher tem mais dor. Porque se você reparar, não é só dor também aonde é sobrecarregado, joelho, pé. Não, dói o ombro, dói a mão, dói o cotovelo. Não, esses dias tava doendo meu dedo. Eu falei, mas que dor no dedo que eu tô sentindo. Exatamente, porque é um estado inflamatório geral. E aí, por isso que o exercício tem um papel tão importante. O exercício... Isso é legal pontuar. O exercício leve a moderado, por isso a sua médica falou para você não carregar peso. Ele tem uma tendência, ele produz substâncias que são desinflamatórias. O exercício tem um poder anti-inflamatório se a intensidade for baixa. Se você pega intensidade muito alta de exercício, por exemplo, um atleta que corre uma maratona, no outro dia ele tem dor de garganta, ele inflama mais. Então, essa não é a ideia de fazer exercício muito pesado. E o exercício também aumenta a circulação. Então, às vezes eu falo para as minhas alunas assim, começa só alongando, porque alongamento já melhora a circulação e já melhora a dor. Mas tem um milagre para minha... Por que minha dor nas costas parou tão rápido? Porque chegou mais sangue. O sangue leva os anti-inflamatórios. O sangue leva proteínas, leva o que não estava chegando. E aí ajuda todo esse processo. E aí a mulher consegue sair do sofá, consegue ter uma vida normal. Então, tem uma fisiologia aí por trás também, entendeu? Entendi. E na realidade a gente quer tudo para amanhã, né? Para ontem, quer que saia, que melhore tudo muito rápido. Mas a gente nunca fez nada, né? E como que aí aparece um monte de coisas ruins. Como que a gente vai melhorar assim, sem fazer nada? E aí tá dentro daquilo que eu te falei. O quanto que a Silvia nunca fez exercício a vida inteira. E aí ela acha que na menopausa, com todas as dores, sintomas, cabeça cheia de coisa, não, agora eu vou ser saudável. Não.
o quanto que de fato aquilo te faz bem. Então, se permitir escolher. Eu falo muito isso, a gente estava falando aqui também a questão de gostar de anotar. E eu falo muito isso para as minhas alunas. Faz as metas da semana, mas metas reais. Eu sou educadora física, trabalho com isso. Todo dia eu incentivo alguém a fazer exercício, todo dia. Mas eu não consigo treinar todo dia. E eu me permito hoje. Eu acordei cedo, trabalhei, me arrumei, vim para São Paulo. Eu vou chegar na minha casa 9h30 da noite. Eu me permito não fazer exercício e tá tudo bem. Amanhã eu faço meu treino. Amanhã eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Mas é isso, assim. A menopausa de cada uma de vocês que está assistindo, ouvindo. Presta atenção na sua vida, no seu calo, nos seus sintomas. E a gente consegue ir driblando isso daí. Porque a menopausa é triste. Mas não é impossível você passar, né? Vai passar. Passa. E com mais conhecimento, assim, não vamos desanimar as que não ainda estão na menopausa, exatamente. né? Mas também é que meu médico falou pra mim, Silvia, é muito engraçado, tem mulher que não sente nada. Tem. Mas você foi uma que pegou cada um sintoma dessas mulheres que não sente nada e ficou com todos. Você quem mandou você ser muito egoísta, tá vendo? Eu peguei tudo pra mim. Isso, mas você também falou que você ganhou peso. E isso faz toda a diferença. Ganhei peso. Foi a primeira coisa que fez. Quando meus hormônios caiu, a primeira coisa que aconteceu, o peso aumentou e eu me senti quadrada. É como se eu estivesse saindo de uma pera para uma maçã. Uhum. Então, e se eu falar que isso não me afetou, eu vou estar mentindo, gente. Porque me afetou sim. Porque eu sempre fui uma pessoa que tive cintura fina, sabe? Então, isso me afetou muito, né? Porque são coisas que a gente, como mulher, acaba gostando de algo no corpo da gente. Como a gente tem coisa que não gosta, tem coisas que a gente gosta. Uhum. E isso me afetou demais. E foi o que você falou. Eu fiquei numa época que eu coloquei os 2 pés na jaca. Eu não queria saber o que eu comia, o que eu não comia. Parei de treinar, entendeu? Então, foi assim, uma consequência de vários erros meus também. Uhum. Né? Mas graças a Deus, esse ano eu acordei e espero que eu permaneça muito tempo acordada para mim poder seguir o meu objetivo. Com certeza. E você falou uma coisa bem importante, que é realmente essa mudança no corpo que acontece. Então, o estrogênio, ele dá essa característica do corpo mais arredondado, o formato pera do corpo da mulher, que é o quê? Quadril mais largo, a cintura mais fina, a perna mais grossa, o bumbum redondinho. Quando o estrogênio cai, a gente começa a ter um formato de corpo mais masculino mesmo. A bunda chata, bumbum, né? Sei lá, se é feio falar bunda, não sei. Pode falar, né? Pode falar, bumbum. Pode falar do jeito que as mulheres entendem. Então, aí o bumbum, a chata, a bunda diminui, a perna fina e a barriga aumenta. Então, a circunferência abdominal, ela é muito nítida, aumenta muito isso por questões hormonais relacionadas à diminuição do estrogênio e relacionada a outros hormônios aí presentes na própria gordura. Então, é o que a mulher mais sente. Por isso que eu falei que eu pego muitas mulheres, eu trago ela para o programa por conta da barriga. E aí ela quer diminuir a barriga, mas quando ela entende que aquela barriga é o que está prejudicando toda a saúde dela, aí ela vem com mais propriedade, entendendo o que está acontecendo no corpo dela. E aí fica esse formato mais quadrado mesmo, mas facilmente a gente consegue reverter. O que não pode é você ter uma cinturinha lá fininha de 75 centímetros e deixar chegar nos 95, 1 metro de barriga. Não dá. Por isso que, assim, tem que dar esse start. Falar assim, não, eu vou me permitir uma semana chutar o balde, comer tudo que eu quero, não treinar, mas precisa voltar para o padrão. E você é a prova de que na hora que você entra numa... Você falou, você nem precisou grandes mudanças na sua alimentação. Na realidade, eu passei numa nutricionista e ela falou assim para mim, Silvia, eu não vou tirar nada que você gosta, tá?
porque não tem que ser uma coisa maçante. Porque se eu passar uma restrição muito forte, muito assim, você não vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Você vai comer as coisas que você tem hábito, mas o que aconteceu? Eu vou diminuir a quantidade. Então, para mim, foi excelente. Então, assim, ela colocou assim, tipo assim, 80 gramas de arroz, 20 de feijão, sabe? 150 de uma proteína. Só que o que aconteceu? Eu acho que, eu falei assim pra ela, é muito engraçado, que eu não consigo, se eu comer o carboidrato primeiro, eu não consigo comer a proteína, porque eu já fico satisfeita. Então, ela falou assim pra mim, não, então você começa pela proteína, porque o carboidrato pra você não na necessidade, porque o que aconteceu? Eu perdi, mas eu perdi 1 quilo também de massa, como que fala? Massa magra. E não poderia. Então, o que ela falou? Então, você vai ter que comer mais proteína para você também não ficar flácida, né? Então, tem tudo sabe? Coisas que antes eu não ligava. Então, hoje, para mim, eu prefiro fazer minhas marmitinhas, sabe? Eu mesmo faço agora, eu mesmo congelo, guardo tudo. Faço até do meu marido, do meu filho, porque assim, eu não saio daquela minha rotina, sabe? E quando eu quero comer doce, eu vou lá, compro os doces, mas eu não como, mas eu preciso ver o doce. É muito Olha só como a mente da gente é. É louca, não é? Você quer saber que tá ali, que você pode contar com ele num momento de desespero, mas não necessariamente você precisa dele. Não, aí eu faço assim, uma ameixa, compro ameixa sem caroço, faço uma geleinha de ameixa, aí eu coloco a açúcar xilindol, aí eu vou mudando, sabe? Faço uma gelatina, então, e assim vai indo. Aí você vai tendo seus, sabe? Exatamente. E você falou uma coisa bem importante, que é a questão da massa muscular, né? Então, é importante a gente falar disso, para não se iludir na questão do peso corporal, porque é muito fácil a gente perde massa magra. E os nossos músculos, eles são prioridade, tem que ser. Até para longevidade, envelhecimento saudável. Os músculos são intimamente relacionados aos ossos. Então, é importante cuidar tanto da alimentação e a maneira que a gente tem de manter os músculos é fazendo exercício físico. Então, por mais proteína que você coma, se você não fizer o estímulo, estimular o seu músculo a contrair, relaxar, levar aquela proteína lá para a parede do músculo, não adianta. Ô, Bruna, e músculo, essas coisas pra gente contrair, como você tá falando, a gente só consegue com musculação? Só consegue com exercício com peso, não necessariamente a musculação, porque a musculação é da academia. E no meu programa, o exercício é com peso em casa. Entendi. Mas são os exercícios de resistência que você precisa carregar um peso extra do seu corpo. Então, por exemplo, aqui, ó, posso movimentar meu braço. Se eu segurar essa caneca que é um pouco mais pesado, meu músculo já trabalha um pouco mais. Então, eu preciso fazer isso, colocar peso, fazer exercício com uma sobrecarga para eu realmente ter este aumento de músculos. E por isso que todo mundo fala da musculação, mas é o que eu falo. Aí a mulherada foge da musculação e fala, não, musculação eu não vou fazer. Não, o que você precisa é exercícios com peso. Mas não são só eles também. É muito importante que também faça os exercícios aeróbicos, né? A caminhada, a dança, uma sequência de exercício aeróbico na sua casa, para cuidar do seu coração, do seu pulmão, oxigenar todas as suas células. Então, a combinação, né, do aeróbico com os exercícios de resistência seria o ideal para a mulher na menopausa. E a gente ainda coloca aí, né, no meu programa ainda coloca alongamento e os de equilíbrio, para ajudar aí ter o pacote completo, vamos dizer assim. Mas para ganhar músculo, eu preciso ter sobrecarga. E por isso, não falando mal, me entendam bem, por isso que muitas vezes a mulher que fica no Pilates a vida inteira, ela não tem uma melhora tão grande de flacidez, de músculo. Porque o Pilates, na grande maioria das vezes, não tem peso. É mola, são exercícios na bola, são exercícios com o próprio peso corporal. E você precisa de peso extra.
Então, eu vou fazer pilates uma vez por semana. Por quê? Porque eu acho que depois da academia parece que eu preciso destravar, sabe? Assim, é como se você alongasse. É o alongamento que eu tenho no programa. É. Isso. Então, eu falei, não, eu vou fazer uma vez por semana, porque eu estava fazendo pilates 2 vezes por semana. E aí eu falei, não quer saber, eu vou fazer uma vez na sexta-feira, porque de segunda a quinta eu vou para academia e na sexta-feira eu faço alongamento no pilates. Porque querendo ou não, o exercício físico é peso, porque eu também faço aeróbico junto com peso. Querendo ou não, no começo me dá muita dor muscular. É como se eu tô rígida ali, tô tendo que, né, me alongar ali, pegar peso, fazer as coisas. Então, eu falei, você quer saber? Eu vou fazer pilates uma vez por semana, porque eu acho que vai ser legal pra mim. Sim, complementar é perfeito, perfeito. Mas não dá pra gente achar que só o pilates vai resolver. Eu também acho que não. Então, o que eu faço lá a gente faz bastante alongamento e a gente ainda tem uma sequência de equilíbrio, que eu chamo equilíbrio e estabilização. Por quê? Uma mulher com osteoporose, por exemplo, que a gente não falou disso, mas assim, é uma tendência da mulher diminuir a massa óssea. Uma mulher com osteoporose, para ela melhorar o osso, ela precisa de 1 ano de exercício. Nossa. 1 ano de suplementação de cálcio. Porque o nosso osso, ele recebe sangue constantemente, mas ele remodela, né? Ele aumenta a quantidade de cálcio lá dentro muito lentamente. Por isso, quando quebra um braço, 40 dias parada. É o tempo mínimo aí para chegar um cálcio no seu osso. Então, as densitometrias ósseas mesmo são feitas de ano em ano. Então, aquela mulher que está com osteoporose, a gente consegue melhorar o equilíbrio dela em 2 meses. A osteopenia é diferente da... A osteoporose, ela é um grau mais acentuado da perda de massa óssea. E a osteopenia é um começo aí de perda de massa óssea. Mas você treinando agora, começou certinho, você vai ver diferença no seu exame daqui a 1 ano. E por que você tem que cuidar equilíbrio? Por que você tem que trabalhar seus músculos? Porque rapidamente você ganha equilíbrio, você ganha estabilidade. Então, a chance de você cair, de você tropeçar é muito menor. Então, por isso que é importante também o trabalho de equilíbrio, uma vez que o trabalho muscular e ósseo leva mais tempo, entendeu? Entendi. Resumindo, eu acho que as mulheres não têm que esperar a menopausa chegar. Eu acho que já tem que fazer um tratamento pré-menopausa. Exatamente. Não, e todo mundo pergunta assim, Bruna, mas você tá na menopausa? Por que você fala disso? Não, eu ainda eu ia te perguntar isso. Eu ainda não estou na menopausa, eu estudo menopausa há 20 anos. Então, desde que eu saí da faculdade, desde o ano 2000, eu estudo menopausa. E hoje eu tenho 45 e não... já sei tudo. Eu sei tudo que pode acontecer na menopausa. E aí, o que eu venho fazendo nos últimos anos? A minha reservinha de osso, a minha reservinha de músculo, a minha reservinha de uma alimentação saudável. Exatamente porque eu já sei o que vai acontecer quando eu chegar lá. Então, eu já estou me preparando, independente, claro, de estudar e levar isso para outras mulheres, mas, assim, eu penso muito nisso, assim. A menstruação, ela é um ciclo na nossa vida, né? Então, assim, hoje eu ainda agradeço, veio minha menstruação, porque eu sei como é que é quando ela falha e eu sei tudo que vai acontecer. Então, eu tento hoje, alguns anos antes, imagino que minha menopausa daqui a uns 3 anos, porque minhas irmãs, assim, ainda... Eu tenho uma irmã de 48 que ainda não entrou na menopausa, apesar de estar com oscilações já da menstruação. Então, eu imagino que ainda tem uns 3 anos de vida aí com os meus hormônios em alta. Tô correndo atrás de tudo que eu posso. Mas você tá certa, porque ainda mais você, né, que já entende, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que a gente não tem que fazer as coisas quando está passando. Entendeu? Você tem que fazer antes. No amor ou na dor, né? Então, tem que ser no amor. Eu procurei na dor. Não é muito legal, né? Eu acho que quanto mais você começa a tratar disso antes, eu acho melhor. Porque talvez você não chegue a nem passar por toda essa situação. Exatamente. Quando aquela mulher que tem hábitos saudáveis, que faz exercício, muitas delas sofrem menos. Estão menos inflamadas, aí dorme bem. Eu tenho calorão, por exemplo, quando eu tô menstruada hoje em dia, porque aí o estrogênio tá mais baixo, à noite uma vez
por semana da menstruação, eu acabo acordando à noite com o calor. Então, assim, eu já sei que isso é uma coisa que me dá. Então, o que eu me policio na semana pré-menstrual, que é uma semana que dá uma preguiça, que é uma semana que dá uma leseira, eu me esforço para fazer exercício. Eu já melhoro a qualidade do meu sono enquanto eu tô menstruada. Então, é exatamente isso. É a mulher perceber aquelas sutis mudanças e quanto melhor os hábitos. Quanto melhor seus hábitos, mais light será a sua menopausa. Você é prova viva disso, como você já melhorou. Melhorei. Depois. Inclusive o sono. Inclusive o sono. E a disposição também. Porque assim, eu chego da academia, antes eu chegava indisposta, assim, antes não, né? Quando eu não fazia, eu já amanhecia indisposta, já amanhecia querendo ficar na cama. Então, isso não é legal, porque quando você acorda de manhã e pensa assim, puxa vida, tomara que chega à noite logo, é sinal que você não tá bem, alguma coisa de errada você tá tendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez, gente, não é nem por causa de menopausa, porque cada um tem, né? Eu tô falando da menopausa, mas quando a gente acorda de manhã e não vê ânimo, não vê um estímulo, não vê algo na nossa vida pra gente querer fazer o dia ficar melhor ou ali ser produtivo, alguma coisa de errado tá tendo. Né? E eu falava assim, nossa, parece que eu tô viva morta. É essa sensação que dá, né? Que você tá em pé, mas você não, né? Tá só sobrevivendo. E depois que eu comecei, no terceiro dia que eu tava na academia, a Bel perguntou assim, Silvia, como que você tá dormindo? Eu falei, Bel, você acredita que eu dormi a noite inteira? E pela primeira vez, eu desliguei o celular assim, deu 10 horas, eu não quis saber de celular, não quis saber de nada. Falei, quer saber? Eu vou dormir. E dormi. Exatamente. Foi a melhor coisa, assim. Eu acho que... E é o que você fala. Eu acho que a gente vai vendo a diferença. É nisso que eu tô me pegando, na realidade, sabe, Bruna? Acordando de manhã, vendo a diferença do meu dia que eu tive um dia antes, para eu poder continuar indo para academia. Porque não adianta a gente começar algo e já querer ver o final do... Não adianta, gente. O último degrau, não. Olha, vê esse degrau que você subiu hoje. Amanhã você vê o próximo degrau, sabe? Porque fica mais leve. Se a gente quiser começar algo já pensando no último degrau, a gente não consegue fazer, não consegue ser feliz. Exatamente. E é isso, assim, o que é factível, como que dá para eu chegar lá, o que eu quero, as metas, né? Muitas vezes a gente fala de metas financeiras, muitas vezes a gente fala de metas de relacionamento, mas a nossa maior meta tem que ser a nossa. O nosso autocuidado. Exatamente. Então, sim, é meia hora do seu dia que você pode ir na academia. Hoje já sabe, com meia hora de exercício já melhora. Verdade, é o que eu faço. Eu faço o meu treino, né? Em meia hora, termino, venho embora e pronto. Isso. E para mim é ótimo. E é isso que você falou. A meta da gente, a gente pensa em todos os tipos de meta. Mas se a gente não pensar em nós em primeiro lugar, a gente não vai conseguir nem ter a meta que a gente tá pensando em ter, que é financeira, amor, não é? Não consegue. Não, se você não gosta de você, não espere que um outro vai gostar de você. Se você não tem ânimo para trabalhar, não espere que você vai ganhar na loteria. Exatamente. Então, assim, a vida é assim, a gente tem que correr atrás das nossas coisas. E o que você falou é bem importante, assim, eu me baseio, né, no ontem para fazer o amanhã. E é isso mesmo, assim, diariamente a gente tem dificuldades, diariamente a gente tem coisas ruins que acontecem, né, estresse, assim, e a gente tem que saber driblar tudo isso. Então, exatamente. Que a gente consiga, de fato, né, incentivar muitas mulheres aí a saírem desse rodamuinho da tristeza, do desânimo, do cansaço, entender que depende muito da gente, depende muito. Claro, não estou falando para não procurar um profissional, um médico, eles podem te ajudar de fato, mas a grande revolução mesmo, quem faz somos nós mesmos. E não ter vergonha, né? Eu acho que a gente não deve ter vergonha de falar, né? Não quer falar com uma amiga, não quer falar... Mas procura um profissional para
para falar o que você está passando, o que está acontecendo, como você está se sentindo, porque tem coisas que ele vai ajudar, né? Só ele pode fazer algo. Não ficou satisfeita com o profissional que vai? Procure outro, até achar aquele profissional realmente que conseguiu entender a pessoa. Isso. E isso é legal falar até. Uma médica, uma vez fazendo uma live, ela falou isso. E é importante. Os hormônios, eles oscilam muito. Na nossa vida real. Que dirá um hormônio que você vai usar exógeno. Que dirá um medicamento. Então, muitas vezes, demora algum tempo para acertar tudo isso. A dose, o tipo de hormônio. Teu hormônio oral, teu hormônio transdérmico, teu hormônio vaginal. Então, assim, tem que dar esse voto de confiança. Não, eu confio nesse médico. Eu vou nele. Então, dê este tempo também, dê este ajuste. Porque muitas vezes, foi naquele médico, uma porcaria. Não. É importante entender que está ajustando. E o médico, ele parte sempre do princípio da menor dose efetiva. Então, você vai começar com uma dose baixa de hormônio. Se aquilo não funcionar, você vai progredindo com as cargas. Com as doses. E assim como o exercício, né? A gente tem que começar devagar, a gente tem que começar com o exercício anti-inflamatório para depois chegar num nível mais alto que efetivamente vai trazer resultados estéticos no seu corpo. E essa é a ideia. Um pouquinho por dia, passinho de formiguinha, mas então, eu coloquei hormônio agora, eu coloquei o chip, né? Aquele que fica 6 meses, né? E o médico pediu um exame agora para fevereiro para saber se ele colocou a quantidade correta que vai ser bom para mim, né? Mas aí ele já pediu até exame ginecológico, mamografia, pediu tudo de novo. Precisa. Que ele falou assim, vamos já fazer de novo o exame, em fevereiro eu quero te ver para ver se o que eu coloquei em você, implantei em você é o suficiente. Para mim já deu uma boa melhorada, mas eu falei para ele que ver no meu estado, eu creio que ainda não é o suficiente, mas eu também não posso dizer nada, porque tem 1 mês que eu coloquei, né, então tem tudo isso também, e é o que ele falou, ele não pode me dar uma quantidade logo de cara, foi o que você falou, uma quantidade aí agressiva, né, que ele não sabe como o meu corpo vai responder e a gente precisa ter paciência. Isso, porque aqueles receptores que pegavam esses hormônios, eles estão dormindo aí, eles não estavam recebendo estrogênio. Então, leva esse tempo do receptor falar, nossa, agora tá chegando, então eu posso usar este hormônio para melhorar o calor, para melhorar a secura vaginal, para melhorar o osso, distribuir esse hormônio aonde está precisando. Então, agora, assim, 1 mês e meio... é quando você vai sentir assim, não, esse é o máximo que essa quantidade de hormônios pode fazer por mim. Então, e outra coisa, assim, que eu acho também que as mulheres falam muito pouco. Porque a gente perde, né? A gente perde hormônio, a gente perde tudo. O homem, não. Parece que o homem não perde. Então, se realmente a gente não se cuidar... o risco do relacionamento não ser um relacionamento saudável é muito grande, né? E é muito importante a gente ter esse autocuidado com a gente. Não só por causa do relacionamento, mas da gente se olhar no espelho e sentir novamente que a gente é uma mulher. Isso, e assim, o que acontece o homem até ele tem uma diminuição dos hormônios, só que a maior diminuição da testosterona, que é o principal hormônio masculino, ela perde 70. Você vê que o homem baqueia lá nos 70. A mulher baqueia nos 50. São 20 anos de diferença. Então, assim, não dá para comparar. Mas é importante esse autocuidado, até para a gente lembrar que o seu companheiro, ele está com você, não é pelo seu corpinho. E sua cabeça, sua personalidade, suas qualidades, seus defeitos que ele aceita, eles estão ali. Então, é importante essa autoanálise, mas a parceria. Eu falo direto, assim, as minhas alunas falam, ai, Bruno, botei meu marido para assistir sua live, porque é importante o homem entender que você não está querendo transar porque você está com seus hormônios baixos, porque muitas vezes na hora que você está transando, tá ressecado, tá doendo. Não é que você não tem desejo pelo seu marido, o seu corpo tá meio
parado pro sexo. Então, assim, quando os dois entendem isso, quando o parceiro também fica confiante, não, agora eu entendi, a gente precisa usar um lubrificante, ou o que a gente vai fazer para melhorar? Demoro mais, o que a gente vai fazer nesse tempo? Então, assim, é um reajuste mesmo da relação. E aproveitar, assim, o que muitas mulheres que tiveram melhora na vida sexual até depois da menopausa perceberam, é que foram mulheres que se apegaram à confiança do relacionamento, à sintonia, o fato de não ter mais perigo de engravidar. Isso para muitas mulheres é um libertador, porque a mulher fica a vida inteira, ai, que medo de engravidar. Então, assim, se apegar no que tem de bom o seu relacionamento. Agora, não, palavrão eu não vou falar. Mas se o seu sexo a vida inteira com aquele parceiro, parceira, foi ruim, não é na menopausa que você vai ajustar isso. Então, assim, por que foi ruim? Né? Então, assim, não se cobre. Precisa ajustar o que de fato te faz feliz. O que de fato tá faltando nesse relacionamento. O que de fato tá faltando em você. E isso é autoconhecimento. Você que tá aí assistindo, vou até falar pra câmera. Isso, pode falar. Olha bem profundamente. Você nem imaginava nada disso que você estava ouvindo aqui hoje. Imagina o seu companheiro. Ele nunca ouviu falar de menopausa. Então, somos nós, as mulheres e os homens que estão assistindo também, somos nós que temos que fazer a nossa parte, né? Então, é isso, assim, ainda é um assunto muito novo. Não dá para esperar que vai cair a informação do céu e amanhã tá tudo fluindo perfeito no corpo, na saúde, no relacionamento, na vida, na conta bancária. Não dá, não tem milagre. Eu falo muito isso. E também a mulher tem que pensar assim, se você tá casada com seu marido há 10 anos, 6 anos, sei lá quantos, vocês têm já uma intimidade, né? E para um relacionamento dar certo, eu acho assim, na cama, em qualquer lugar, é a conversa. É a conversa. Seja para ter um sexo bom, ou seja para entender a menopausa. Exatamente. Então, eu penso assim. E é para não ter cobrança, para ter o entendimento e a parceria. E você também não tá com ele só por causa do sexo. Não. A gente muito menos, né? Não. Mas é importante isso. E é legal falar disso, porque realmente é uma dor. Eu falo muito isso, assim, a gente tem muitas dores articulares, musculares, mas a maior dor é aquela dor compartilhada. Porque a libido não tem como esconder. Né? Hoje a gente já não tá mais numa geração que esconde. Antigamente, assim, podia até sofrer calada. Hoje, uma mulher não transa, assim. A gente sabe o que acontece, mas assim, teoricamente, todas as mulheres podem falar disso com os parceiros. E isso vira uma dor muito grande, porque é uma dor compartilhada. E agora, quando você explica a situação, quando os dois entendem a situação, é uma redescoberta. E pode ser muito melhor. Exatamente. Eu também acho. Ai, estamos falando bastante. Já passou de 1 hora, inclusive. Estamos aqui batendo o maior papo. Mas eu acho que é um papo super gostoso. Eu tava, assim, louca para conversar com alguém especializada mesmo em menopausa, porque eu acho que a gente precisa quebrar certos tabus aí, quebrar vergonha, sabe? Falar mesmo, e eu acho que a pessoa que está passando por isso tem que procurar ajuda, tem que falar sobre isso, ou seja com médico, ou seja com marido, ou seja com amigo, ou seja com psicólogo, mas tem que falar para sair dessa situação o mais bem possível. Exatamente. Porque nada dura eternamente. Mas se for para passar, que passe com menos peso. Isso, exatamente. E eu posso vir aqui 1000 outras vezes, viu? Então, assim, acho que até uma dica mandem as dúvidas para você. Para você também, né? Porque a gente vai também compartilhar, né? Para você também, que é muito legal, para você realmente vir e trazer, porque eu acho que esse assunto tem N fatores, N conversa, sabe? Tantas coisas para a gente falar e explicar. Sem dúvida. Então, tudo que a gente não falou hoje, eu prometo que eu voltarei e a gente fala numa próxima oportunidade. Eu amei, mas eu vou pedir para você deixar um recadinho antes de eu dar boa noite aí para todo mundo. O que você falaria aí para essas mulheres a mais de 40, de 50, para as meninas jovens também, para ficar ciente que vai passar por isso?
Eu acho que é exatamente isso, né? A gente já sabe que a menopausa vem, e que bom que ela vem, porque as mulheres antigas não tinham menopausa, porque elas não viviam até os 50 anos. Então, se você tá perto aí dos 45, 50, comece a pensar nisso, busque informação, converse com seus médicos, converse com as suas amigas, se for necessário, busque ajuda, porque é só uma fase. Por mais que difícil que seja este período, é uma fase, todo mundo passa e sua vida estará de volta nas suas mãos o mais rápido, quanto mais rápido você decidir se cuidar. Então, cuide-se, que ninguém pode fazer isso por você. Ai, obrigada, Bruna. Eu Obrigada a amei. você. Amei te conhecer, amei essa conversa. E aqui a gente está terminando mais um podcast. Eu quero agradecer novamente a GVS Sport. Quero agradecer também a Carol Rossi. E uma boa noite para todos. E até a quarta-feira que vem. Um grande beijo. Ai, foi ótimo, Bruna.